Animais de estimação devem ser nossos melhores amigos. São eles que prometem amor incondicional, certo? Bom, se é assim, então por que alguns acabam comendo seus donos? Vamos falar de 18 casos inacreditáveis de animais de estimação que devoraram seus donos bem na frente de todos. Número 18. O réptil mortal. Quando o assunto é ter animais de estimação, poucas opções são tão arriscadas quanto criar cobras venenosas. As mambas negras são conhecidas pelo veneno potente e natureza agressiva. Uma das cobras mais perigosas do mundo desafia até mesmo herpetologistas experientes. Seu veneno pode matar em poucas horas se não for tratado, o que faz dessa cobra uma escolha muito arriscada para ser um animal de estimação. Alita Stacy, de Putnam Lake, Nova York, tinha uma verdadeira fascinação por cobras e chegou a reunir mais de 70 répteis em sua coleção. Entre eles estava uma mamba negra, uma espécie famosa por sua agressividade e mordida venenosa. Mesmo após advertências e preocupações de amigos e familiares, Stacy mantinha uma relação próxima com suas cobras. O perigo, no entanto, era real, como se viu em um trágico incidente. O namorado de Stacy a encontrou inconsciente em casa. A mamba negra havia escapado da gaiola por conta de um cadeado que não estava bem fechado. E em uma reviravolta horripilante, a cobra a mordeu no braço. Dado o veneno altamente tóxico da mamba, que age rapidamente, as chances de sobrevivência eram mínimas. Apesar da intervenção médica imediata, a morte de Stacy foi inevitável devido aos efeitos potentes do veneno. Esse incidente trágico destaca os riscos de se manter cobras venenosas como animais de estimação e lembra como, mesmo com gaiolas aparentemente seguras, situações fatais podem ocorrer num piscar de olhos. Embora alguns possam ser atraídos por animais exóticos, é fundamental entender os perigos e responsabilidades que acompanham o cuidado desses animais. Antes de continuar, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sino de notificações agora, ou essa centopeia vai andar no seu rosto enquanto você dorme. Número 17. Perigo com Piton. Em outro caso perturbador envolvendo animais exóticos, Jaren Hare e Charles Darnell, dos Estados Unidos, viveram uma situação devastadora com sua piton birmanesa de estimação. As pitons birmanesas são constritoras de grande porte que podem crescer até tamanhos impressionantes. Embora não sejam venenosas, ainda assim são capazes de causar sérios danos, especialmente se não forem contidas corretamente. O animal de estimação do casal era uma piton albina de 2,5 metros, mantida em um recinto improvisado coberto por um cobertor e preso com alfinetes de segurança. Esse setup inadequado permitiu que a cobra escapasse. A situação foi agravada pela negligência do casal e pelo uso de medicamentos e estimulantes, que prejudicaram a capacidade deles de supervisionar e cuidar do animal adequadamente. Em uma fatídica noite de 2009, a piton escapou da gaiola e entrou no quarto da jovem filha do casal. Tragicamente, a cobra atacou a criança, levando-a à morte. A terrível descoberta foi feita na manhã seguinte, quando Darnell encontrou a cobra e a filha no quarto. Tomado pela dor e raiva, Darnell golpeou a cobra e chamou ajuda de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo para salvar a criança. Após o incidente, a piton foi transferida para uma base da Força Aérea, onde teria sido usada em treinamentos. Jaren e Darnell enfrentaram consequências legais pela negligência, e as ações deles foram consideradas extremamente irresponsáveis. Ambos foram condenados à prisão, e o caso destacou os sérios riscos de manter répteis grandes e potencialmente perigosos em condições inadequadas. Número 16. A tragédia com o lagarto monitor. Quando se trata de animais exóticos, alguns são mais perigosos do que outros. Ronald Huff, um entusiasta de répteis, tinha uma paixão por lagartos monitores, conhecidos por seu tamanho impressionante e suas garras afiadas. Esses lagartos estão entre os répteis mais perigosos em seus habitats naturais e são conhecidos por caçar e dominar animais bem maiores, incluindo cangurus. Com mordidas venenosas e garras afiadas, eles representam um sério risco e raramente são mantidos como animais de estimação devido a esses perigos. A fascinação de Ronald por esses répteis, apesar dos riscos, levou-o a manter vários lagartos monitores em sua casa, escolha que gerou preocupação entre familiares e amigos. Após um tempo sem contato, algo que não era comum,
Um vizinho preocupado pediu uma visita de bem-estar ao departamento do xerife local. Quando as autoridades chegaram à residência de Ronald, enfrentaram dificuldades iniciais para entrar. Eles bateram na porta, mas não obtiveram resposta, apesar de ouvirem barulhos vindos do interior. A porta parecia emperrada, o que levou os oficiais a arrombá-la. Dentro da casa, a cena que encontraram era trágica e inquietante. Ronald Huff estava caído contra a porta, já sem vida, em circunstâncias angustiantes. O mais chocante foi a presença de seus lagartos monitores sobre o corpo, alimentando-se dele. Essa descoberta macabra horrorizou os policiais e os deixou profundamente perturbados. A investigação revelou que Ronald provavelmente adoeceu repentinamente ao tentar buscar ajuda, quando foi atacado por um de seus lagartos. Esse incidente serve como um alerta claro sobre os riscos de manter animais tão perigosos como animais de estimação. Lagartos monitores, com sua combinação de agressão e veneno, representam riscos sérios não apenas para seus donos, mas para todos ao seu redor. Número 15. A tragédia com o gnu. Você deve se lembrar da cena dramática de estampida de gnus no filme O Rei Leão, que destaca o comportamento impressionante e às vezes caótico desses animais. Na vida real, os gnus podem ser tão formidáveis e agressivos como foi tragicamente evidente em um caso envolvendo um gnu de estimação. Klaus de Renda, um amante de animais apaixonado, decidiu criar um gnu bebê em sua casa, ao lado de outros animais exóticos, como lhamas, emas, renas e avestruzes. Não era uma escolha incomum para Klaus, que tinha uma longa história de cuidar de animais selvagens variados. O jovem gnu, como muitos animais em crescimento, apresentava momentos de hiperatividade, mas Klaus os considerava como comportamentos típicos. À medida que o animal amadurecia, a excitação parecia aumentar, e Klaus até facilitou a reprodução introduzindo uma fêmea de gnu. O casal de gnus teve um filhote, o que reforçou ainda mais o apego de Klaus aos animais. Em 5 de dezembro de 2004, Klaus foi até o curral onde os gnus ficavam. Sua esposa começou a se preocupar quando ele não voltou para casa ao meio-dia. Inicialmente, ela pensou que ele poderia estar dando uma volta ou fazendo compras, mas ficou preocupada quando ele perdeu o horário do almoço e não atendeu às ligações. Ao ir ao curral investigar, ela se deparou com uma cena horrível. Klaus estava deitado no chão, gravemente ferido e inconsciente. Serviços de emergência foram acionados, mas apesar dos esforços, Klaus não resistiu aos ferimentos. A investigação subsequente revelou que a morte de Klaus foi resultado de um encontro perigoso com o gnu de estimação, que estava em um período de agressividade devido à época de acasalamento e reagiu violentamente após ser acidentalmente provocado. Durante o ataque, o gnu investiu contra Klaus repetidamente, atingindo-o no peito e na cabeça. Esse trágico incidente ressalta os potenciais perigos de manter animais selvagens como pets. Os gnus, com sua estrutura poderosa e natureza imprevisível, não são adequados para ambientes domésticos. Número 14. O mortal casuar. O casuar é frequentemente considerado o pássaro mais perigoso do mundo, uma reputação bem justificada devido à sua natureza agressiva e atributos físicos formidáveis. Nativo do norte da Austrália, Nova Guiné e ilhas próximas, esse pássaro não voador é conhecido por suas pernas poderosas e garras afiadas como navalhas, que o tornam uma criatura intimidadora, mesmo para especialistas em vida selvagem. Marvin Rajos, um texano de 75 anos, apaixonado por pássaros exóticos, viveu uma tragédia envolvendo uma dessas aves. Rajos era um criador experiente, conhecido por criar avestruzes, emas e casuares, e foi o primeiro nos Estados Unidos a alcançar esse feito. Apesar de sua vasta experiência, um acidente trágico resultou em sua morte. Certo dia, enquanto observava seus casuares, Rajos tropeçou e caiu. O movimento repentino assustou uma das grandes aves, que o viu como uma ameaça. Em um surto de agressão, o casuar atacou, usando suas garras poderosas para causar ferimentos graves. Percebendo a gravidade da situação, Rajos conseguiu ligar para a emergência em um pedido desesperado de ajuda. A ligação capturou seu medo e urgência enquanto ele pedia uma ambulância. As equipes de resgate enfrentaram dificuldade para acessar Rajos devido ao pássaro agressivo, que continuava a obstruir seus esforços. Após alguns minutos tensos, eles conseguiram resgatar Rajos e levá-lo ao hospital. Infelizmente,
os ferimentos foram fatais e Rajos não sobreviveu. Número 13. O ataque do cervo. Para muitos de nós, veados estão associados a imagens serenas e pacíficas, como nas histórias da infância. No entanto, os veados, especialmente em suas formas mais agressivas, podem exibir comportamentos perigosos. Gerald Rushton, um entusiasta de cervos, experimentou essa realidade da pior maneira. Ele mantinha vários veados em sua propriedade, incluindo veados vermelhos europeus, conhecidos por suas imponentes galhadas e força. Apesar de sua aparência majestosa, esses veados podem se tornar agressivos, especialmente em determinadas épocas do ano. Em um dia fatídico, Rushton entrou no cercado para alimentar os animais, mas, sem querer, os assustou. Um veado vermelho de 250 quilos, agitado pela presença repentina de Rushton, avançou contra ele. O corpo poderoso do veado chocou-se contra Rushton, derrubando-o para trás. Em seguida, o animal o atacou com suas galhadas afiadas, prendendo-o contra a cerca. A violência do ataque aumentou quando o veado começou a pisotear Rushton, causando ferimentos graves. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas tiveram dificuldades para acessar o local devido à agressividade do veado. As autoridades tomaram a difícil decisão de sacrificar o animal para permitir que os socorristas alcançassem Rushton. Infelizmente, quando a ajuda finalmente chegou, Rushton já havia sucumbido aos ferimentos. Número 12. O incidente com o uapiti. O uapiti, um raro híbrido entre um cervo vermelho e um alce, é um animal exótico que atrai muitos entusiastas da vida selvagem devido à sua raridade. Esse foi certamente o caso de Pat McDonald, um australiano que mantinha um uapiti em um cercado em sua propriedade. A atração de possuir uma criatura tão única, contudo, revelou-se perigosamente equivocada. Em um dia comum, McDonald estava alimentando o uapiti, enquanto sua esposa e filho adolescente estavam dentro de casa. De repente, eles ouviram um grito de McDonald, percebendo que algo estava errado. A família correu para fora e encontrou McDonald sendo atacado pelo uapiti. Em uma tentativa desesperada de salvar o marido, Mandy, sua esposa, entrou no cercado, mas também foi atacada pelo animal agressivo. O filho, Ethan, correu para dentro para chamar a polícia, enquanto Mandy tentava se defender com o que estivesse ao alcance. A situação era crítica, mas por sorte, um paramédico próximo ao local interveio a tempo. A polícia chegou e precisou tranquilizar o uapiti para resgatar Mandy em segurança. Ela foi levada para um hospital próximo e depois transferida para uma unidade mais equipada devido à gravidade dos ferimentos. Especialistas acreditam que o comportamento agressivo do uapiti pode ter sido motivado por alterações hormonais ou por uma ameaça percebida por seu dono. Esse incidente é um lembrete claro da imprevisibilidade de animais selvagens, mesmo os criados em cativeiro, e dos riscos inerentes a se ter pets exóticos. Número 11. O dilema com o leão da montanha. Leões da montanha, também chamados de pumas ou onças pardas, são predadores poderosos e furtivos. Sua presença na natureza já gera preocupação devido à força e habilidades de caça. E mesmo com esses riscos evidentes, algumas pessoas escolhem tê-los como animais de estimação. Amber Michelle Couch, do Texas, foi uma dessas pessoas que assumiram esse perigoso desafio. A lei texana permite a posse de leões da montanha como pets, desde que o dono tenha as permissões necessárias e mantenha as vacinações e exames de saúde atualizados. Infelizmente, Amber não seguiu essas regulamentações. Seu leão da montanha não recebia as vacinas necessárias, e apesar de vários avisos de amigos e autoridades, Amber continuou negligenciando os cuidados do animal. O leão era mantido em uma gaiola apertada, o que provavelmente contribuía para seu comportamento agitado e imprevisível. Tragicamente, a situação chegou ao limite quando o jovem sobrinho de Amber, sem querer, se aproximou demais da gaiola. Sentindo-se ameaçado ou incomodado, o leão atacou a criança, causando ferimentos graves no rosto. O menino sobreviveu ao ataque, mas precisou passar um longo período no hospital para se recuperar. O incidente provocou uma intervenção imediata das autoridades, que apreenderam o leão da montanha e emitiram várias notificações contra Amber por negligência. Entre as punições, Amber foi proibida de ter animais de estimação sem demonstrar cuidado e respeito às normas legais. O leão da montanha foi posteriormente sacrificado para garantir a segurança de todos. Esse caso ressalta os riscos graves associados à criação de animais selvagens,
especialmente quando não se mantém os cuidados e contenções adequados. Agora é hora do tópico especial. No tópico de hoje, escolhemos algo que se aproxima do título do vídeo, mas com uma dose de otimismo para equilibrar. Não é sobre alguém que foi comido por seu pet, mas sobre alguém que quase foi e escapou por um tris. Essa mulher que pediu para permanecer anônima e por isso teve o rosto borrado, será chamada aqui de Senhora Ganso. A Senhora Ganso tinha uma cobra de estimação e acreditava que essa cobra a amava de volta. Certo dia, porém, ela teve uma crise epilética e desmaiou em seu jardim. Quando seu marido a encontrou, a cobra estava enrolada ao redor dela e começava a mordiscá-la, numa tentativa de devorá-la. Felizmente, ele chegou a tempo de salvá-la. Como se pode imaginar, o casal decidiu não manter mais a cobra em casa. Número 10. A fúria do macaco. Macacos são frequentemente vistos como pets divertidos e brincalhões, mas seu comportamento pode ser imprevisível e até perigoso. Naga Muhammad, um homem de 72 anos da Malásia, tinha um macaco como companheiro constante. Naga e o macaco compartilhavam uma conexão única, realizando atividades como subir em coqueiros e colher cocos, algo que faziam diariamente. Em um dia fatídico, Naga decidiu realizar a tarefa de sempre, prometendo a seu filho de 29 anos que traria cocos para casa, como de costume. Naga ergueu o macaco na árvore, esperando que ele colhesse os cocos como de costume. Porém, algo deu terrivelmente errado. Em um momento de agressão repentina, o macaco atacou Naga, mordendo seu braço com tanta força que acabou rompendo uma artéria. A grave lesão resultou na morte de Naga. Quando seu filho, preocupado com a demora e o silêncio incomum, foi verificar, descobriu a cena horrível. Ele também se tornou alvo da agressão do macaco, mas conseguiu sobreviver ao ataque. Vizinhos alertados pela situação chamaram as autoridades. O macaco foi capturado e levado para a reabilitação, onde após avaliação foi decidido que ele seria reintroduzido na natureza. Número 9. O incidente catastrófico com os gatos. Às vezes as situações mais inesperadas surgem quando animais de estimação chegam ao seu limite. Esse foi o caso de Janet V., uma mulher que buscou companhia em seus inúmeros gatos e cães depois que o marido a deixou um ano antes. Sem filhos para cuidar, Janet dedicava-se aos animais, que eram suas únicas companhias. Como era reservada, ela tinha pouco contato com os vizinhos. Com o passar das semanas e sem sinal de Janet, o acúmulo de correspondência na casa despertou a preocupação dos vizinhos. Ao perceberem que ela não aparecia há dias, decidiram chamar a polícia para uma visita de bem-estar. Os policiais enfrentaram muitas dificuldades para entrar na casa de Janet devido à vegetação densa e ao acúmulo de objetos. Um oficial precisou subir uma escada para acessar uma janela e entrar. Dentro da casa encontraram uma cena trágica e perturbadora. Janet havia falecido por uma condição médica e seu corpo estava ali há algum tempo. O cheiro de decomposição dominava o ambiente, e os policiais se depararam com uma visão sombria. Alguns dos gatos de Janet haviam sobrevivido, mas, sem outra fonte de alimento, acabaram se alimentando dela. Os gatos sobreviventes foram levados a um abrigo de animais local, onde receberam cuidados médicos e, posteriormente, foram adotados por novas famílias. Esse triste incidente destaca as consequências graves de ter animais sem uma rede de apoio e reforça a importância de visitas regulares para pessoas que vivem sozinhas. Número 8. O tigre escondido no Harlem. Em uma virada surpreendente, Antoine Yates demonstrou o quão perigoso pode ser manter animais exóticos. Yates, um grande admirador de felinos, manteve secretamente um tigre de bengala siberiano chamado Ming em seu apartamento em Harlem, Nova York. Sua fascinação com esses animais majestosos o levou a abrigar Ming em um prédio de apartamentos, uma escolha repleta de riscos. As autoridades inicialmente não sabiam da presença de Ming, até que Yates buscou atendimento médico em um pronto-socorro devido a cortes profundos no braço. Ele afirmou que os ferimentos foram causados por um pitbull, mas a gravidade das lesões indicava que eram provenientes de um animal muito maior. Logo se descobriu que Ming havia atacado Yates quando ele tentou intervir em uma disputa entre o tigre e outro animal de estimação. Um mês depois, uma denúncia anônima relatou à polícia de Nova York um animal selvagem causando distúrbios no prédio. A polícia então investigou o apartamento de Yates. Ao chegarem,
Os oficiais encontraram Ming agitado e rosnando. Retirar um tigre de um apartamento confinado não foi uma tarefa fácil. Os oficiais precisaram utilizar tranquilizantes para imobilizar Ming num processo complexo e arriscado. Yates, indiferente ao perigo, insistiu que Ming apenas estava assustado e afirmou que, se pudesse, manteria o tigre novamente. Apesar de sua insistência, as autoridades confiscaram Ming, que foi levado para um santuário em Ohio, onde viveu seus últimos dias em um ambiente mais adequado, até sua morte pacífica. Número 7. A fúria fatal de Scarface. Pitbulls frequentemente enfrentam preconceitos sobre seu temperamento, mas o caso de Scarface levou isso ao extremo. Scarface era um cão resgatado, adotado por Brenda e Ishmael Guerreiro, que se esforçaram para reabilitá-lo, apesar de seu passado conturbado. Infelizmente, suas tentativas de ajudar o cão a superar os traumas tiveram um desfecho trágico. Certa vez, enquanto Brenda tentava vestir Scarface com um suéter, o cachorro subitamente a atacou. Seu marido correu para ajudá-la, mas Scarface também o atacou. O filho deles, desesperado para proteger os pais, tentou intervir com uma faca, mas isso não foi suficiente para conter o cão agressivo. Vizinhos assustados e a própria família Guerreiro ligaram para o serviço de emergência. A equipe de resgate teve dificuldades em controlar Scarface, usando inicialmente um taser, mas a agressividade do cão apenas aumentou. Foram necessários tranquilizantes para imobilizá-lo em segurança. Apesar desses esforços, Scarface acabou sendo sacrificado para evitar novos riscos. Brenda foi hospitalizada e precisou de semanas de tratamento para se recuperar dos ferimentos. Número 6. O destino trágico de Harry e Sally. A história de Harry e Sally, dois pugs adorados em Omaha, serve como um triste lembrete da ligação entre pets e seus donos. Após a morte repentina de sua dona, que não tinha parentes ou amigos próximos, os cães foram deixados sozinhos na casa, sem ninguém para cuidar deles. Harry e Sally enfrentaram uma luta terrível para sobreviver. No início, tentaram se manter sem comida, mas com o passar dos dias, a fome se tornou insuportável. Em um desfecho desesperador, Harry e Sally acabaram se alimentando do corpo da dona falecida. Somente após os vizinhos notarem a ausência prolongada da mulher, as autoridades foram acionadas. Quando a polícia chegou, encontrou a dona já falecida e resgatou Harry e Sally. Os pugs foram levados a um abrigo da Sociedade Humana de Nebraska, onde, apesar das circunstâncias traumáticas, acabaram sendo adotados por um casal carinhoso de Indiana. Essa história enfatiza a lealdade profunda dos animais e as consequências trágicas do abandono. Número 5. O encontro aterrorizante com a Viúva Negra. Se você achava as histórias anteriores perturbadoras, a experiência de Mark Vogel é ainda mais arrepiante. Vogel, um alemão de 30 anos, tinha uma fascinação por insetos e aracnídeos, colecionando mais de 200 criaturas, incluindo várias aranhas mortais. Entre elas estava a famosa Viúva Negra, conhecida por seu veneno potente. Certo dia, Vogel foi mordido por uma dessas perigosas aranhas. Morando sozinho e incapaz de pedir ajuda, ele sucumbiu aos efeitos do veneno. Somente meses depois, quando vizinhos preocupados notaram sua ausência, a polícia foi chamada e encontrou uma cena chocante. O corpo de Vogel estava coberto por seus próprios animais de estimação, que haviam se alimentado dele na ausência de outras fontes de alimento. A descoberta foi tão perturbadora que as autoridades levaram horas para limpar o local. Os aracnídeos e outros insetos sobreviventes foram levados para uma área de conservação e Vogel finalmente foi enterrado. Número 4. O ataque trágico de Travis, o chimpanzé. Travis, um chimpanzé criado como se fosse parte da família por Sandra e Jerome Harold, recebia muito carinho e atenção, especialmente de Sandra, após a morte de Jerome. Apesar de ser tratado como um membro querido da família, o comportamento imprevisível de Travis levou a várias fugas de seu cercado, o que causava preocupação na comunidade. No entanto, Sandra recusou-se a devolvê-lo à natureza ou a ajustar o cuidado necessário, acreditando que conseguiria lidar com as peculiaridades de Travis. Um dia, após medicar Travis com Xanax para tratar sua doença de Lyme, Sandra chamou sua amiga Charla Nash para ajudar a atrair o chimpanzé de volta para dentro de casa. Tragicamente, quando Charla tentou usar o brinquedo favorito de Travis para chamá-lo,
o chimpanzé ficou agitado e a atacou de forma violenta. Travis mordeu as mãos de Charla e infligiu graves ferimentos em seu corpo. Sandra tentou intervir com uma faca, mas isso apenas intensificou a agressão de Travis. Em pânico, Sandra correu para o carro e ligou para o serviço de emergência. Os socorristas inicialmente duvidaram da gravidade do relato, mas ao chegarem, depararam-se com uma cena horrível. Não tiveram outra escolha senão abater Travis para acabar com o ataque. Charla Nash foi levada ao hospital, onde passou por cirurgias de emergência e, posteriormente, teve que realizar um transplante facial. Embora tenha sobrevivido, o trauma a marcou profundamente e ela se tornou defensora de leis mais rígidas para a posse de animais selvagens. Número 3. A perigosa relação entre Maurice e Humphrey. Maurice Els, um ex-major do exército e fazendeiro, formou um vínculo incomum com um hipopótamo bebê chamado Humphrey. Apesar dos inúmeros avisos sobre os riscos de manter um hipopótamo como animal de estimação, Els acreditava ter uma conexão especial com o animal. Humphrey foi criado na fazenda de Els, onde eles brincavam juntos e até nadavam no rio local. No entanto, os instintos mais agressivos de Humphrey eventualmente vieram à tona. Em um dos encontros, Johan, sobrinho de Els, foi atacado pelo hipopótamo, mas Els minimizou o incidente, insistindo que era um caso isolado. Infelizmente, o otimismo de Els foi fatal. Em novembro de 2011, ao verificar Humphrey, ele não retornou. Sua família, preocupada, procurou por ele e encontrou seu corpo boiando no rio. A investigação revelou que Humphrey o atacou, arrastando-o para a água e causando ferimentos fatais. Embora o hipopótamo não tenha consumido Els, as lesões graves resultaram em sua morte. Número 2. As consequências fatais de ter um urso. Kellyanne Walls e seu marido Michael eram conhecidos pelo amor aos animais, o que os levou a adotar um urso negro como animal de estimação. Mesmo mantido em uma jaula, a decisão de ter um animal tão perigoso acabou em tragédia. Certo dia, enquanto Kelly estava dentro da gaiola, limpando e alimentando o urso, o animal subitamente a atacou. O urso atacou Kelly com força, arranhando-a severamente. Vizinhos e as crianças que estavam por perto testemunharam a cena horrível e rapidamente chamaram ajuda. Infelizmente, os ferimentos de Kelly foram graves demais, e ela faleceu antes que qualquer socorro pudesse chegar. Esse incidente abalou profundamente a comunidade e serviu para destacar os riscos associados à posse de animais selvagens perigosos. Número 1. O ataque do urso pardo a Timothy Treadwell. Timothy Treadwell, um entusiasta apaixonado por ursos, era famoso por seu hábito controverso de viver entre os ursos pardos no Parque Nacional Katmai. Em 2003, Treadwell e sua namorada foram acampar no parque para observar essas majestosas criaturas de perto. Durante essa viagem, uma tragédia inesperada ocorreu. Um dos ursos atacou o casal, provavelmente enquanto Treadwell preparava uma câmera para filmar. A ausência do casal foi notada por Willie Fulton, piloto de um táxi aéreo que havia programado o transporte deles. Preocupado, Fulton visitou o acampamento e encontrou-o abandonado, com sinais de um ataque de urso. As autoridades foram acionadas e, após uma busca intensa, descobriram os restos mortais de Treadwell e sua namorada. Para recuperar os corpos, os oficiais precisaram tranquilizar os ursos, que permaneciam agressivos nas redondezas. O ataque foi parcialmente registrado em fita, tornando-se infame pelo conteúdo perturbador. A gravação capturou os últimos momentos de Treadwell e sua namorada, mas, devido à sua natureza chocante, apenas poucas pessoas ousaram ouvi-la. E aí, ainda confia no seu bichinho de estimação? Ou ficou um pouco mais preocupado agora? Conte para a gente nos comentários. Deixe seu like e continue por aqui assistindo a mais vídeos do canal.